tema dessa noite é atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Você já se perguntou a respeito disso? Você sabe o que é isso ou você nunca nem ouviu falar? Confesso para você que eu fui ouvir disso pela primeira vez quando eu entrei no seminário. Eu não tinha noção a respeito do que eram esses atributos incomunicáveis. Mas uma noção eu tinha, que eu precisava conhecer o único e verdadeiro Deus. Eu precisava saber quem era o Deus que eu servia, para que então eu pudesse pregar a sua mensagem, para que então eu pudesse viver de uma maneira digna a ser vivida. Quero começar essa aula com uma frase escrita por Lutero, e ele diz assim: existem 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus: as Escrituras, a oração e a dor. Uma frase muito propícia para os nossos dias, não é verdade? Nós estamos vivendo em quarentena, o nosso coração está cheio de ansiedade e medo por conta daquilo que ainda vai acontecer, mas nós entendemos que a partir da maneira como Deus se revelou a nós, na sua Sagrada Escritura, nós o podemos conhecê-lo. Nós podemos também conhecê-lo em oração, e nós podemos conhecê-lo através da dor. Diga a você que nunca passou por um momento difícil e se levantou dele ainda muito mais forte e com aquela sensação de que você estava conhecendo Deus pela primeira vez. Essa é a nossa vida cristã, essa é a rotina da vida cristã. E conhecer a Deus é tão importante quanto você vir para a igreja, quanto você estar nas programações, porque às vezes você pode estar adorando Deus que não é o Deus bíblico. Muitas pessoas têm depositado a sua fé em um Deus que não está nas Escrituras. Eu estava lendo um livro essa semana, livro chamado O Impostor que Vive em Mim. E uma das frases daquele autor, Brennan Manning, me chamou muita atenção, quando ele disse assim a respeito disso, de nós criarmos deuses que nós adoramos. Ele disse assim, que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. E hoje, homem e mulher ainda criam Deus à sua imagem e semelhança. É muito comum nós não estarmos adorando o Deus da Bíblia, mas adorando o Deus que nós inventamos, um Deus que não está nas Escrituras. Então, por isso é muito importante nós conhecermos e sabermos quem é o nosso Deus. A nossa aula dessa noite é sobre isso, sobre esses atributos incomunicáveis. Tão importante quanto nós sabermos quem é o nosso Deus, nós precisamos saber os seus atributos. Então, em primeiro lugar, quero trazer para você a definição da nossa língua, a língua portuguesa, a respeito do que é atributo. Atributo, substantivo masculino, definido assim pelo nosso dicionário, que é próprio, característico de algo ou de alguém, particularidade. Nós temos atributos. Quando você olha para uma pessoa, alguém da sua família, você normalmente a adjetiva com atributos. Fulano, uma pessoa extremamente amável. Ciclano, uma pessoa tão bondosa. Olha, aquele irmão extremamente corajoso. Esses são alguns exemplos de atributos segundo a nossa língua portuguesa. Na teologia, atributos não tem somente esse significado, mas na teologia nós vemos que os atributos de Deus, eles podem ser definidos como as perfeições que constituem predicados do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercidas por Ele em suas obras de criação, providência e redenção. Então, queridos, nós vemos que os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que são exclusivos do nosso Deus. Não são os atributos que nós temos, que pessoas têm, mas são exclusivos do nosso Senhor. Perfeições que constituem predicados. O texto que eu usei para me basear nessa aula é a Teologia Sistemática de Lovis Berkhof. E ele defende que a palavra atributo nem sempre é a palavra melhor usada. Por quê?
porque o ser de Deus não admite nenhuma definição científica. Ele escreve o seguinte, então, que a Bíblia emprega o termo arete, traduzido por virtudes ou excelências, como nós vemos lá em 1 Pedro 2, versículo 9. Ou seja, nós devemos evitar a ideia de que alguma coisa é acrescentada ao ser de Deus. Suas virtudes não são adicionadas ao seu ser, mas antes o seu ser é o pleroma de suas virtudes e nestas se revela. Então nós precisamos entender que a adjetivação que nós temos na nossa língua, na nossa capacidade intelectual como seres humanos, jamais será suficientemente plausível nós tentarmos atribuir predicados ao nosso Deus. Então, por isso, o Berkhoff fala que a melhor tradução para atributos são virtudes ou excelências. Mas como a teologia ela já avança aos seus 2000 anos, nós percebemos que esse nome, atributo, é comumente usado e difundido. Por isso, então, nós ainda o usamos. Então, quero te dar essa dica, não se esqueça disso. Você pode falar que são atributos incomunicáveis, mas lembre-se, atributos não é o melhor termo para você definir as virtudes, as excelências, as perfeições de Deus. A Bíblia também nos fala a respeito de atributos comunicáveis, e nós precisamos distinguir o que são atributos comunicáveis do que são atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles os quais nada análogo existe na criatura, como aceidade, simplicidade e imensidade. Outros exemplos: onipresença, onipotência. Nós, humanos, podemos ser onipresentes? A minha mãe, por exemplo, se pedir alguma coisa para ela, parecia que ela estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas ainda assim, uma mãe, ela não é onipresente, mesmo parecendo que ela está em 2 lugares. Humanos não podem ser onipresentes. Humanos não podem ser onipotentes. Nós somos criaturas frágeis. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós percebemos quão pequeno nós somos. Nós percebemos o estrago que um vírus pode causar a toda a humanidade. E quando nós entendemos o nosso tamanho, pequenos, mínimos, frágeis, nós podemos entender a magnitude do nosso Senhor, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é onipotente. Então, esses atributos que são incomunicáveis, eles pertencem somente ao nosso Deus. Eles não são compartilhados a nós, são somente de Deus. Então guarda isso, você que está assistindo isso. Atributos incomunicáveis são os atributos exclusivos do nosso Senhor. Já os atributos comunicáveis são aqueles com os quais as propriedades do espírito humano têm alguma analogia, como poder, bondade, misericórdia, retidão. Esses são alguns atributos que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar, que nós devemos ir atrás deles. Então são atributos que nós, humanos, mesmo na nossa pequenez, podemos ter, podemos usufruir. E aqui eu quero encorajar você. É muito comum, querido, quando nós estamos vendo a respeito desses atributos de Deus, nós nos lembrarmos de personagens bíblicos, por exemplo. Quando você pensa em alguém que tinha muita fé, lembra de Jó? A fé de Jó, a paciência de Jó, a coragem de Abraão, que foi chamado por Deus, saiu da sua terra, da sua casa, e foi para um lugar que Deus o mostraria. Esses atributos nós devemos buscar. Nunca fale na sua vida, eu sou assim, eu nunca vou mudar. Querido, esse é um grande pecado que você pode cometer. Nós, a todos os dias, somos chamados à transformação, a todo dia nos parecer mais com Cristo. Não é à toa que esses atributos são comunicáveis a nós.
porque nós devemos buscá-los, nós devemos ter fé, nós devemos ter a coragem, nós temos que olhar para esses personagens bíblicos, pessoas que Deus levantou no seu tempo, no seu povo, e sermos como eles, homens de Deus, mulheres de Deus. Então, esses atributos comunicáveis são aqueles atributos em que nós podemos ter acesso, que nós devemos ir atrás. Feita essa distinção entre atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos pertencentes somente ao nosso Deus, e os atributos comunicáveis, que nós também podemos ter, agora eu quero aprofundar nos atributos incomunicáveis. O material que eu estou usando como base desta aula é a Teologia Sistemática de Lois Berkhof. Você está vendo aí na sua tela essa sistemática. Querido, você que gosta de teologia, você que se sente encantado por este estudo, compra a Teologia Sistemática de Berkhof, é da editora Cultura Cristã, e certamente você será muito abençoado. É um livro onde o autor foi de fato capacitado pelo nosso Deus e traz ferramentas muito úteis para a nossa vida cristã. É muito importante nós conhecermos ao nosso Deus. Hoje, quando eu estava estudando esta aula que eu ministraria a vocês, eu estava nas minhas redes sociais e eu estava passando o feed de notícias quando eu vi uma tirinha da Mafalda. E naquela tirinha, a Mafalda estava desesperada porque estava chovendo muito e não parava de chover. Estava chovendo. E aí então ela olha para o lado e ela fala para o seu amigo que ela estava nervosa, que ela estava com medo, que o mundo poderia acabar. E aí um amigo dela, crente, ali representado, ele fala o seguinte: Mafalda, uma coisa eu tenho certeza, que com água o nosso mundo não vai acabar. Daí a Mafalda pergunta para ele: como você pode ter essa certeza? Aí ele responde: porque Deus nos revelou isso na sua santa palavra. E aí a Mafalda termina respondendo: muito obrigado, você tirou um grande fardo das minhas costas. Quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos a respeito do ser de Deus, muitos fardos são retirados das nossas costas. Muito peso que a gente está carregando há muito tempo, nós entendemos que a partir de então nós não precisamos mais carregar. Você precisa conhecer a Deus verdadeiramente. Se empenhe, se dedique em conhecer a Deus. Certamente você será muito abençoado. Invista o seu tempo nesses dias de quarentena na busca pelo nosso Senhor. Invista em cultos domésticos. Aproveite para ter aquele tempo que você sempre sonhou em ter. Esse é o momento, querido. Passe tempo com a sua família. Ore com eles, leia as Escrituras. Os incentive a ler um bom livro. E eu não tenho dúvidas que você vai sair dessa crise, desse vírus, ainda mais forte e ainda conhecendo mais ao nosso Senhor. Avançando, queridos, Lois Berkhof, quando ele fala a respeito dos atributos incomunicáveis, ele separa este tema em 4. O primeiro deles é a existência autônoma de Deus. O segundo deles, a imutabilidade de Deus. O terceiro deles, a infinidade de Deus. E o quarto e último, a unidade de Deus. Esses são os 4 temas que ele divide o seu capítulo, e é neles que eu vou fundamentar a minha aula, a minha explicação. Você que está me acompanhando até aqui, no final da nossa aula, eu vou abrir uns 15 minutos para perguntas e respostas. Então, se você tem qualquer dúvida, qualquer dificuldade nesse tema, anota aí, que no final você manda aí pela rede social e nós tentaremos aqui responder, beleza? Avançando, então vamos para o nosso primeiro tópico a respeito dos atributos incomunicáveis. A existência autônoma de Deus. O que é essa existência autônoma de Deus? Simples. Você está vendo aí na sua tela um gráfico. Você está vendo ali Deus, certo? Deus é um ser autoexistente, tem em si mesmo a base da sua existência.
do lado você tem o homem. O homem tem a causa da sua própria existência fora dele mesmo. O que nós entendemos com isso? Que nós, humanos, nós não temos a nossa existência, nós não viemos de nós mesmos. Nós viemos por meio de Deus. Diferentemente do nosso Deus, que tem a sua existência autônoma. É autoexistente e ele tem nele mesmo a base da sua existência. Ele é independente de todas as coisas e que todas as coisas só existem por meio dele. Então aí na sua casa, olha para o lado. Tem alguém assistindo essa live com você? Essa pessoa foi criada por quem? Por Deus. A roupa que você está vestindo, os animais que você tem na sua casa, um passarinho, um cachorrinho, um gatinho, foram criados por quem? Pelo próprio Deus. Eles não vieram deles mesmos, diferentemente do nosso Senhor, que é independente de todas as coisas. Todas as coisas só existem por meio dele. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Nós leremos o versículo 26. João, capítulo 5, versículo 26. Diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O nosso Deus tem vida em si mesmo. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Vamos ler mais alguns textos bíblicos. Salmo 94, capítulo, versículo 8. Salmo 94, versículo 8, diz assim: atendei aos estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? O nosso Deus é independente de todas as coisas. E a sua palavra nos chama de insensatos, estúpidos, por nós acreditarmos que nós não temos a origem do nosso Criador. Para você acreditar que nós somos um acidente da evolução, você precisa ter muito mais fé em homens, em pesquisas, do que na palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que existe um Criador. E quando nós entendemos que esse Criador existe, nós entendemos que nós estamos nessa terra para um propósito, que é glorificar o nosso Deus. Então entenda, querido, o nosso Deus, ele existe em si mesmo. Nas afirmações que nosso Deus nos dá a respeito dele, implica que ele é independentemente em seu pensamento, em sua vontade, em seu poder, em seu conselho. Olha o que diz o Salmo 115, versículo 3. 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. O nosso Deus criou todas as coisas pela sua vontade. O nosso Deus, ele tem todo o poder. O nosso Deus, ele fez tudo à maneira como ele desejava. Todas as coisas foram feitas por intermédio do nosso Senhor. Então, a primeira característica é a existência autônoma de Deus. Ele existe em si mesmo. A segunda é a imutabilidade de Deus. Em Deus não há mudanças, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Olha que notícia boa! O nosso Deus é um Deus que não muda. O nosso Deus é um Deus que ele é perfeito em seu ser. O nosso Deus não se arrepende. O nosso Deus, ele não muda a sua vontade, ele não muda as suas perfeições, os seus atributos, ele não muda os seus propósitos, ele não muda as suas promessas. O nosso Deus é imutável. Em virtude deste atributo,
Ele é exaltado acima de tudo quanto há e é imune de todo acréscimo ou de diminuição de todo desenvolvimento ou decadência em seu ser e em suas perfeições. Por que isso? Pode passar o próximo slide. Quando existe uma mudança, essa mudança ou é para melhor ou para pior. Então, a própria razão nos ensina que não é possível nenhuma mudança em Deus, visto que qualquer mudança, para melhor ou para pior, mas em Deus a perfeição absoluta, melhoramento e deterioração são igualmente impossíveis. Então, o nosso Deus é imutável, o seu conhecimento e seus planos, os seus princípios morais, suas volições permanecem sempre os mesmos. Entenda, querido, o nosso Deus é um Deus que não muda. Nós mudamos, não mudamos? Eu lembro que quando eu era adolescente e eu não conhecia Jesus Cristo, eu tive muitas fases na minha vida. Eu não entendia quem eu era. Então eu participei de inúmeros grupos para tentar descobrir quem eu era. Certo momento da minha vida eu fiz um curso de mágica, me tornei mágico. Depois, não vi que não dava certo, já sei, vou ser pagodeiro. Então comecei a ouvir pagode, comprei aquele chapéuzinho de pagodeiro, vi que também não era aquilo, me tornei um cara meio emo. Pra você ter uma noção do nível. E a cada uma dessas fases, eu adotava comportamentos diferentes, eu adotava opiniões diferentes, pensamentos diferentes a respeito do mesmo assunto. Eu mudei muitas vezes na minha vida. Hoje que eu conheço a Jesus, tive uma grande mudança. Minha vida foi transformada. E eu entendo que a cada dia eu preciso mudar para ser mais parecido com Cristo. Nós precisamos todos os dias deixar de fazer coisas e passar a fazer outras. Mudanças são normais para nós humanos. Mas no nosso Deus não existe mudança. Não existe mudança nos seus princípios morais. O que o nosso Deus, a maneira como o nosso Deus se revelou lá no Gênesis, mostrando ser um Deus santo, ou lá em Isaías, nos mostrando ser um Deus santo, santo, santo. Um Deus que não é compatível a comportamentos morais pífios, que não é compatível a buscas espirituais, a outras divindades. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. O nosso Deus nunca será a favor de casamento homossexual, de pessoas do mesmo sexo. Por mais que hoje existam pastoras, aqui em São Paulo, pastoras que façam casamentos homossexuais, pastores que também assim fazem, o nosso Deus nunca vai aceitar esse tipo de coisa. O nosso Deus nunca vai aceitar o pecado na nossa vida. Nós precisamos nos arrepender e nós precisamos abandonar os nossos pecados. Nós temos que buscar e lutar pela nossa santidade dia após dia. Você buscar auxílio em outras divindades, o espiritismo, religiões africanas, entenda, o nosso Deus nunca será compatível com essas coisas. Você se firmar em ideologias políticas, filosóficas, o nosso Deus não compactua com essas coisas. Você não é de direita, você não é de esquerda, você é de Jesus. O nosso mundo, ele é governado pelo nosso Deus. O nosso Deus está sentado ao alto e sublime trono, e todas as coisas estão conforme a sua soberana vontade. Então, entenda que a maneira como Deus se mostra lá em Gênesis é o mesmo Deus revelado lá em Apocalipse. É o mesmo Deus. Normalmente, quando eu converso com adolescentes, às vezes alguns me falam, pastor, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus totalmente diferente do Novo Testamento. Lá no Antigo era um Deus de guerra, de violência, de castigo, de vingança. Do Novo é um Deus de amor. E aí nós precisamos entender, o nosso Deus é um Deus diferente do Antigo para o Novo? É um Deus diferente hoje? Não.
É o mesmo Deus que castigava, que tinha a vingança por outros povos lá no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que, mesmo o povo teimando em desobedecê-lo vez após outra, ele os resgatou, ele os libertou, ele os levou à terra prometida. É um povo que provou da graça de Deus, da misericórdia de Deus. O Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Deus, não é somente um Deus de amor que aceita todos como são. Quando Ananias e Safira vieram diante dos apóstolos com uma mentira, eles foram mortos imediatamente. É o mesmo Deus, queridos. É o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele não muda, que o nosso Deus é imutável. Deus é apresentado como um ser, ora se revela e ora se oculta, como alguém que vai e outrora vem, que se arrepende e muda de intenção. Como eu já disse, já mostrei para os irmãos, o nosso Deus não muda. Mas existem algumas passagens sim que falam que Deus se arrepende, que Deus deixou de fazer alguma coisa. E aí, será que o nosso Deus mudou? Essas mudanças, queridos, são mudanças nas relações dos homens com Deus, mas não nenhuma mudança no ser de Deus, em seus atributos, em suas perfeições, em seus propósitos, em seus motivos de ação, nem em suas promessas. Essas mudanças, quando você lê-las nas Escrituras, elas se referem ao relacionamento do homem para com Deus. O ser de Deus, ele nunca vai mudar. Ele sempre será o mesmo Deus. Essa é uma notícia que traz muita paz aos nossos corações. Porque quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós percebemos que todas as promessas que ele fez, assim foram cumpridas por ele. Que todas as suas vontades foram feitas. Que o governo de todo o universo sempre esteve nas suas mãos. Diante disso, como nós olharemos para a nossa vida? Diante das crises, nosso Deus continua soberano. Diante das nossas lutas, o nosso Deus continua soberano. Diante do coronavírus, o nosso Deus continua soberano. Diante das crises existenciais, o nosso Deus continua soberano. Entenda, nada foge aos planos do nosso Senhor. Descanse nisso. Tire esses fardos das suas costas. Tudo o que vai acontecer na sua vida está no controle do nosso Deus. O nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. É importante, então, entendermos essa imutabilidade de Deus quando nós vivemos, principalmente, numa fé reformada que está sendo atacada. É importante sustentar a doutrina da imutabilidade de Deus contra a doutrina pelagiana e arminiana, de que Deus é sujeito à mudança. Na verdade, não seu ser, mas no seu conhecimento e em sua vontade, de modo que as suas decisões dependem em grande medida das ações do homem. Entenda, querido, nosso Deus não depende de nada de nós para que a sua vontade se cumpra. Uma frase que eu gosto muito, de um teólogo chamado Soren Kierkegaard, ele diz o seguinte: a oração não muda a Deus, mas muda aquele que ora. Nosso Deus nunca vai mudar, jamais. A nossa oração vai nos transformar e vai fazer com que nós entendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Lembrando da passagem quando Jesus Cristo está no Getsemane, prestes a ser crucificado, ele faz uma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que se cumpra a sua vontade em mim. Essa é a oração que nós temos que fazer. Querido, você não tem poder algum para determinar nada. Você não tem poder nenhum para chegar diante de Deus
e determinar que Ele opere na sua vida da maneira como você deseja. Esse Deus é o Deus que você criou, mas esse Deus não é o Deus bíblico. Porque a vontade de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, quer você queira, quer você não queira. A sua oração, ela é uma ferramenta extremamente poderosa para que nós sejamos transformados à maneira como Deus deseja nas nossas vidas. O nosso Deus é um Deus imutável. É hábito da teologia falar-se de um Deus como actos puros. O que é isso? Deus sempre em ação. A mudança não é em Deus, mas no homem e nas relações do homem com Deus. Querido, desenvolva a sua vida de oração. Seja transformado diariamente. Terceiro ponto, a infinidade de Deus. A infinidade é a perfeição de Deus, o atributo de Deus pelo qual Ele é isento de toda e qualquer limitação. Ele não é limitado de maneira nenhuma pelo universo, por este mundo caracterizado pela relação tempo e espaço, e que ele não fica encerrado no universo. O nosso Deus é um Deus infinito, o nosso Deus que nós não podemos mensurá-lo ao nosso tempo e espaço. Nós, sim, somos criaturas finitas. Nós estamos presos a este tempo. Quando nós nascemos, nós vamos viver o quê? Se formos longevos, vamos viver 100 anos. Mas estaremos presos. Se nascermos em 2000, até 2100, você pode fazer todo o esforço possível, você não vai conseguir desenvolver uma máquina do tempo, porque nós estamos presos a este tempo, a este espaço. Diferentemente, o nosso Deus e esse seu atributo que é incomunicável, porque Ele é o alfa e o ômega. Nele não existe princípio, Ele sempre existiu. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele existe antes de toda a fundação do mundo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, um Deus que não está preso no nosso tempo e no nosso espaço. É um Deus que hoje, aos nossos olhos, está na criação, está na redenção e que também está na consumação. O nosso Deus está presente em todo o tempo. O nosso Deus é um Deus de infinidade. É muito interessante a maneira como Deus se apresenta a Moisés. Ele fala para Moisés que ele é o grande eu sou. Ele não era, ele não será, mas ele é. Eu sou. É assim como ele deseja se revelar a nós. Ele está lá no princípio de todas as coisas, como também ele está na consumação de todas elas. O plano perfeito do nosso Deus, feito de uma maneira perfeita pelo Deus que é todo-poderoso, vai coincidir onde ele será glorificado da melhor maneira possível. É muito interessante algumas vezes nós perguntarmos nas nossas vidas: Deus, por que o Senhor permite ó o coronavírus aí, por que o Senhor permite tamanho sofrimento na minha vida, tamanho sofrimento na minha casa? Como pode eu, um homem de Deus, uma mulher de Deus, passar por tanta coisa? Querido, minha querida, do fundo do meu coração, entenda uma coisa: a maneira como você tem vivido, as coisas pelas quais você passou, tudo isso está no controle do nosso Deus. E todas elas irão cooperar para que Deus seja glorificado a partir da sua vida. A melhor maneira de você entender qual é o plano de Deus para a sua vida é o conhecendo. O conhecendo, você saberá o que Ele espera de você. Então, por que todo crente, por que o crente, por que o homem de Deus, a mulher de Deus sofre? Porque o nosso Deus será glorificado a partir desse sofrimento. Diante do sofrimento, não olhe para você, não olhe para frente, não seja otimista,
mas olhe para os céus, peça pela misericórdia do nosso Deus, mas tenha fé e convicção de que o melhor de Deus para a sua vida não consiste em uma vida confortável e abundante, mas muitas vezes no nosso sofrimento. Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus quando foi escolhido como diácono, mas ele continuou sendo cheio do Espírito Santo quando estava sendo apedrejado, e Deus foi glorificado a partir da sua morte. Nosso sofrimento deve apontar para o nosso Senhor, para a glória do nosso Deus. Então, entendermos que o nosso Deus não se limita ao nosso tempo e espaço, faz com que nós possamos descansar e entender que o futuro está nas mãos dele, que o passado esteve na sua mão e que o presente está no seu controle. O Berkhoff, ele separa em 3 pontos a respeito dessa infinidade de Deus. Primeiro delas, a sua perfeição absoluta. Então, esse poder infinito, ele não é um quanto absoluto, mas sim uma santidade qualitativamente livre de toda limitação ou defeito. O mesmo se pode dizer do conhecimento infinito, da sabedoria infinita, do amor infinito e da justiça infinita. Nesse sentido, então, a palavra, a infinidade de Deus, é simplesmente idêntica à sua perfeição. A prova bíblica disso nós encontramos, por exemplo, lá em Salmos 145, versículo 3. Vamos ver o que diz a palavra do nosso Senhor. 145, 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Mateus capítulo 5, versículo 48. Veja o que diz. Mateus capítulo 5, versículo 48. Diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O nosso Deus é um Deus que em sua finidade, ele tem a perfeição absoluta. Em segundo lugar, sua eternidade. A infinidade de Deus também pode ser vista como referência ao espaço, sendo então denominada imensidade. Esta pode ser definida como a perfeição do ser divino, pela qual ele transcende todas as limitações espaciais e, contudo, está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser, como nós já falamos. E em terceiro, a sua eternidade. A forma em que a Bíblia apresenta a eternidade de Deus é simplesmente a de duração pelos séculos sem fim. Deus é infinito. Normalmente, quando nós pensamos em infinito, a partir da nossa concepção humana de eternidade, nós imediatamente montamos uma linha do tempo e nós tentamos pensar o que era eterno para lá e eterno para cá, o que é o infinito para cá e o infinito para lá. Mas quando Deus nos fala que ele é eterno, ele está falando de uma maneira que representa, uma maneira que tem um significado muito maior, que transcende o tempo e dele difere essencialmente. A eternidade, no sentido estrito da palavra, é adstrita àquilo que transcende todas as limitações temporais. Então, por isso, o nosso Deus ele não era e nem será, ele é o grande eu sou. Nosso Deus é um Deus que tem a sua infinidade. Quarto e último ponto, a unidade de Deus. Essa unidade de Deus, então, ela é separada de duas maneiras, distinguida entre unitas singularitas e unitas simplicitatis. São dois termos em latim. Esse primeiro, singularitas, fala a respeito dessa singularidade do ser de Deus. Este atributo salienta a unidade
e a unicidade de Deus. O fato de que ele é numericamente um e que, como tal, ele é único. Qual que é o grande problema das pessoas ao entenderem a respeito da Trindade? Elas podem incorrer ao erro de acreditar que Deus Pai é um, o Espírito Santo é outro e o Filho é o outro. Quando nós entendemos essa unidade, nós entendemos que o nosso Deus é um, que ele é único. Implica que existe somente um ser divino, que pela natureza do caso só pode existir apenas um, e que todos os outros seres têm a sua existência dele, por meio dele e para ele. Em várias passagens das Escrituras, a Bíblia nos ensina que existe somente um Deus verdadeiro. Alguns exemplos: Salomão pleiteou com Deus que defendesse a causa do seu povo. E olha o que Salomão fala: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, um Deus, um único Deus. Isso está lá em 1 livro dos Reis, capítulo 8, versículo 60. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e nós também por ele. Semelhantemente, Paulo escrevendo a Timóteo: porquanto há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, essa unidade do nosso Deus. E a segunda maneira como nós explicamos essa unidade e entendemos esse atributo que é incomunicável de Deus é a Unitas Simplicitatis, que fala a respeito dessa simplicidade. Quando falamos dessa simplicidade de Deus, nós empregamos esse termo para descrever o estado ou qualidade que consiste em ser simples, a condição de estar livre de divisão em partes e, portanto, de composição. A Escritura não afirma explicitamente, mas ela está implícita, onde a Bíblia fala de Deus como justiça, verdade, sabedoria, luz, vida, amor, etc. E assim indica que cada uma dessas propriedades, devido à sua perfeição absoluta, é idêntica ao seu ser. Então, a partir dessas duas perspectivas, nós entendemos que o nosso Deus é um único Deus, um único Senhor. E esse ser é um Deus simples, que está livre de qualquer divisão, de qualquer composição. O nosso Deus é um único Deus. Quando nós, então, de uma maneira bem resumida, falamos a respeito desses atributos incomunicáveis, 4 deles que eu quero que você guarde hoje, meu querido. Primeiro, a existência autônoma de Deus, a imutabilidade de Deus, a infinidade de Deus e a unidade de Deus. Esses são 4 pontos, 4 atributos que nós humanos jamais teremos a oportunidade de usufruir. São atributos exclusivos do nosso Senhor.